Olá pessoal, estamos no ar com o Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo as reflexões, os grandes gestores, as grandes mentes do mercado, empreendedores, quem pensa esse mercado para te ajudar a formular as perguntas, pensar fora da caixa. E hoje nós vamos bater um papo com o Lucas Hadi, que é da Rufi Investimentos. Vamos bater um papinho sobre como é o modelo de negócio da Rufi e, naturalmente, sobre como é a carreira nesse negócio, como pensar investimentos e carreira no mercado financeiro, esses assuntos que vocês já acompanham por aqui. Lucas, muito obrigado por receber, muito obrigado por participar aqui do Você com Dinheiro de hoje. Eu que agradeço pelo convite, Felipe. Lucas, eu queria começar do começo, né? Queria que você apresentasse um pouco da Rufi para a turma que está assistindo a gente agora. A Rufi, como toda empresa, como toda startup principalmente, vai tendo aquelas reviravoltas, né, que o pessoal gosta de chamar de pivotadas, né? A ideia nasceu ali no meio da pandemia e veio muito naquela esteira de benefícios corporativos que estavam muito fortes na época, né? Você tinha mandado todos os colaboradores para casa, estava todo mundo fazendo home office e aí começou a surgir muito benefício porque todo mundo estava preocupado com o funcionário que estava em casa e meio desamparado, meio, né, o mundo deprimido, né? Tanto que bem-estar mental pegou muito nessa época, né? Aqueles aplicativos de terapia e tal. E eu sempre vim de mercado financeiro, eu falei, cara, o que está faltando, né? O que eu acho que ainda não tem espaço hoje de entrada é um benefício de bem-estar financeiro. Ainda mais porque a gente vive num país onde falta educação financeira para todo mundo. Acho que vocês tratam esse tema aqui brilhantemente, todo mundo sabe disso, né? E aí começamos a trabalhar nesse nicho, que é um nicho que a gente ainda atua, mas ao longo do tempo, com a pandemia passando, as empresas começaram a se preocupar mais com o controle dos seus gastos do que necessariamente ali com essa questão ainda do bem-estar. Deu para ver que era uma coisa um pouco de momento ali da pandemia. E daí a gente falou, olha, é um business legal, mas a gente precisa de outros, né? E aí a gente já tinha criado um aplicativo onde as pessoas físicas conseguem gerir as suas vidas financeiras, desde a parte de orçamento, a parte de dívidas, a parte de investimentos. Então a gente tinha um produto pronto para ir para um mercado diferente. E aí a gente ficou ali, poxa, será que é o B2C, né? Será que eu vou abrir para o mercado como um todo, igual eu tinha o Guia Bolso, né? Que foi adquirido há 2 anos atrás. Já não existe, tá cheio de órfãos do Guia Bolso por aí, né? E aí a gente viu, falou assim, cara, podemos até ter o B2C, mas o nosso foco aqui vai ser os profissionais de finanças. O agente autônomo, o consultor de investimentos, o gestor de investimentos. Por quê? É um mercado que está em grande expansão, né? A gente sabe disso, há quanto tempo que eles não estão crescendo e a gente não vê sinal de que esse mercado vai diminuir, pelo contrário, a gente acha que ele vai abrindo cada vez mais, né? Antes era só agente autônomo, agora o mercado de consultoria foi descoberto, o mercado de assessoria se reinventando com o FII fixo. Então, cada vez mais o pessoal buscando maneiras de se diferenciar. E aí a Rufi veio falando assim, olha, eu posso te oferecer aqui uma plataforma onde você vai trazer para o seu cliente final uma gama de entregas muito além do que você está acostumado a entregar, que é o quê? O aplicativo da corretora, que não te diferencia em nada do seu concorrente, porque ele também usa o aplicativo daquela mesma corretora. Então a gente caminhou para isso, a gente faz através de white label, né, naturalmente, para realmente ficar personalizado. E hoje esse é o nosso principal mercado. Como eu disse, apesar de não termos abandonado a ideia ali do benefício corporativo, mas é um mercado que a gente já não atua mais ativamente, apenas reativamente. Então vocês promovem esse ecossistema entre esses profissionais de mercado. Isso, a gente oferece para o escritório, para que o escritório possa oferecer aquilo como um diferencial dele para os seus clientes.
Então ali o cliente dele vai conseguir, por exemplo, fazer um planejamento de orçamento pessoal e familiar. Ele vai conseguir concentrar todas as dívidas dele para criar um planejamento de quitação. Ou o próprio consultor vai poder criar um novo produto que seria, por exemplo, a portabilidade da dívida, que hoje é um mercado que está crescendo bastante, né? Você promove ali a portabilidade buscando reduzir o custo da dívida do seu cliente. E investimentos, que sem dúvida nenhuma é o grande filão ali, né? A joia da coroa ali da plataforma, porque nós trabalhamos usando a tecnologia do Open Finance. Então, o cliente consegue conectar todas as contas dele e ver tudo num lugar só. Então, se você tem uma conta na XP, outra no BTG, outra no Itaú, uma quarta na Avenue, você consegue consolidar tudo na plataforma. Para o cliente é uma entrega de valor muito grande, porque ele não precisa acessar 4 aplicativos diferentes para olhar aquilo. E para o consultor, assessor, gestor de investimentos, é uma entrega ainda maior, porque ele consegue ver onde tem algum recurso que ele ainda não é o gestor. Ou seja, né, tanto fala-se de aumentar o share of wallet, então ali está de mão beijada para ele, entregue onde há uma possibilidade dele aumentar esse share of wallet. Então é um ganha-ganha ali para os dois lados, bem interessante. E como é que o cliente dá acesso a essa... Porque o Open Finance precisa de alguma forma liberar lá que o aplicativo possa puxar aqueles dados. Essa liberação acontece na ponta pelo cliente, ele tem algum tipo de autorização ali, o próprio escritório consegue intermediar. E aí, como o escritório tem visão dessas posições, como é a triangulação desse dado? Isso, o Open Finance ele é um conceito amplo, né? Porque muita gente tem o Open Finance regulado e o não regulado. Quando você fala do regulado, é aquele que é gerido pelo Banco Central e ele tem um ecossistema de regras muito específicas que o Banco Central determinou. E você tem o Open Finance não regulado, que são as APIs que os bancos e corretoras liberam, naquela que você já deve ter visto, a área do desenvolvedor. Você entra lá e tem uma API. A partir do momento que você cria os conectores, seja do regulado ou do não regulado, dentro do próprio aplicativo da Rufi, pode ser web, Android, iOS, o que for, você entra e clica em conectar conta. Você escolhe a instituição financeira cuja conta você deseja conectar, coloca ali as suas credenciais, dando autorização para que aquelas informações sejam espelhadas na plataforma. O interessante de dizer você está dando as credenciais ou o permissionamento dentro da sua área bancária. Ou seja, você está no aplicativo da Rufi, clicou no Bradesco e colocou conectar. Você imediatamente é levado para dentro do aplicativo do Bradesco, numa tela em que vai estar escrito, ao apertar conectar, você estará dando acesso a extrato, cartão de crédito, investimentos e dívidas. Você não quer conceder alguma coisa? Por exemplo, eu não quero que meu assessor saiba quanto que eu gasto no meu cartão de crédito. Você vai lá e desmarca cartão de crédito e dá acesso só ao resto que você quer que ele veja. A partir daquele momento, o cliente vê através da plataforma dele e o consultor consegue ver através de uma outra dele que consolida todos os clientes ao mesmo tempo. Então, cada um tem a sua visão individualizada, mas sempre por LGPD e também para seguir as normas do Open Finance, quem dá o acesso é sempre o cliente, o usuário final, né? Então, você vai ter esse conector no aplicativo White Label, via Rufi, quando o escritório, por exemplo, instrui lá o cliente a baixar, o cliente baixa no celular dele, aí ele, quando vai puxando cada conectar conta, ele tem esse processo para cada banco. Exatamente. Mas se o cliente quiser, por exemplo, inserir manualmente informações, tem esse tipo de possibilidade também? Tem sim, tem sim. Esse é o brinco que é o seguinte, já existia, né? Então não é o nosso diferencial, sempre existiu, existem vários outros aplicativos no mercado que permitem essa inserção manual, a gente também permite, né? Mas a nossa grande diferença é a facilidade. É a facilidade de você não ter que imputar nada manualmente ou nada via upload de planilha, mas pode fazer o upload de planilha também.
E mais ainda, quando você fala de, por exemplo, de despesas, a gente já tem uma inteligência artificial que categoriza essas despesas automaticamente. Então também não tem mais aquela coisa de, deixa eu falar que esse café é um café. Não, ele já vai entender que o café vai para lanchonete, por exemplo, ou que um posto de gasolina vai para combustível ou para transporte. Enfim, ele já entende isso. E do lado dos investimentos, aí a gente já consegue fazer a cotização, né, a consolidação dos investimentos de uma maneira automática também. Claro, usando o motor aqui da Condinheiro. É bom esse motor aí, viu? Esse é. E o que você tem sentido da aceitação dessa proposta pelos escritórios? E quais são as dores que vocês costumam identificar nessa troca de tecnologia com eles? Porque você comentou bem que um problema, entre aspas, que o próprio escritório, eventualmente, o que ele tinha a oferecer é o aplicativo da corretora, que é o mesmo de... Basicamente, você tem 2 ou 3 grandes nomes. Então, por mais que você buscasse se diferenciar no serviço, né, no contato com o cliente, a tecnologia ficava comoditizada. Como é que tem vindo a dor por parte desses escritórios? Eles conseguem enxergar essas vantagens tecnológicas, conseguem já puxar essa receita adicional e, sobretudo, como isso se reflete lá em ganho de escala para o modelo do assessor? Perfeito, as suas perguntas foram super pertinentes, dá para falar uma vida aqui a respeito disso. Por favor, o espaço é seu. Vamos tentar ser objetivos aqui, vou tentar esclarecer. O que acontece? A dor já existe e ela é muito grande em 2 ou 3 pontos aí que você comentou, eu vou passar por eles. E quando há a dor, facilmente o produto tem entrada. Então, por isso que a gente deu esse match tão interessante com esse mercado. A primeira dor de todas, se diferenciar. Qual que é a grande briga de qualquer escritório de investimentos? Bater no peito e falar, o cliente é meu. Mas eu sempre brinco, o cliente é meu, baixa o aplicativo da corretora. O cliente é meu, vou te mandar um relatório da corretora. O cliente é meu, olha aí a movimentação que você fez aí através do site da corretora. Tudo você referencia ele para a corretora. Então, o próprio cliente tem dificuldade de marcar na cabeça dele que ele de fato é um cliente seu. Isso é um problema do consultor. A partir do momento que ele tem que mostrar valor para o trabalho dele, e é um problema do escritório, porque se o consultor também mostra valor no trabalho dele, e só no trabalho dele, que é aquele café, naquele relacionamento, naquele tete-a-tete, o cliente deixa de ser da corretora e passa a ser do consultor. E aí o escritório começa a ter um problema, porque agora você tem que bajular aquele consultor até o limite. Se ele trocar de escritório, você perdeu o cliente. Exatamente. Então, o cliente é de quem? Né? No final das contas, a gente entende que o cliente é do escritório. Então, vamos trabalhar isso da maneira correta. Então, primeiramente, fazer uma entrega de valor onde isso se resuma bem ali, consolide aquilo na cabeça do cliente, onde ele vê, é o escritório com a logo dele, com a tecnologia que ele está dominando ali e ele está oferecendo para o cliente, entregando algo que ele não tem no aplicativo da corretora ou que é diferenciado do que tem no aplicativo da corretora. Até porque o Open Finance, pela maioria das instituições financeiras, mas não é adotado. Por quê? Elas querem ver o que tem na outra casa, mas eles não querem muito que a outra casa veja o que eles têm. Então eles estão tateando esse mercado ainda. Então não é uma informação tão fluida. A gente chega com o Open Finance como peça central ali do nosso aplicativo. O segundo ponto, além dessa diferenciação, é a questão da escala. Você está coberto de razão que o serviço e o atendimento são os grandes diferenciais. Só que lá nos Estados Unidos, que é onde a gente tem dados disso, foi percebido que só 30% do tempo de cada profissional de finanças era dedicado a reuniões e ligações e troca de comunicações com os seus clientes.
Isso a gente está falando de um mercado desenvolvido, super tecnológico, como o dos Estados Unidos. Imagina aqui no Brasil. Por quê? Esse cara está preso no operacional, esse cara está preso na alimentação do CRM, esse cara está preso na consolidação de informações, porque quem se propõe a consolidar recebe um PDF do cliente, que aí ele tem que sair imputando tudo na mão. O PDF nunca vem na data certa, nunca vem com todas as informações, porque os bancos também gostam de esconder qual é aquele fundo de verdade, né? Previdência é o caso clássico, né? Qual que é o fundo de previdência? É o Previdência deste banco. Para não falar nome de ninguém aqui, não sei o que, Prev 2. Você não sabe o que é aquilo, né? Então você não tem como fazer nada daquilo, e aí ele tem que ficar lá gastando tempo em fazer aquele trabalho. Então você permite que ele libere tempo do dia a dia dele para fazer o trabalho intelectual e não o trabalho braçal, não o trabalho de imputar dados. Ah, mas não sou eu que faço, é meu time de back-office. Aí deixou de ser um problema do consultor, passou a ser um problema do escritório. Mas continua existindo. Qual que é o tamanho desse time de back-office que você tem que ter na hora que você resolve que vai oferecer, por exemplo, uma consultoria aberta? Não vou oferecer só aqui nas 2 principais corretoras do mercado. Vou oferecer na corretora 3, 4, mas também ofereço no banco A, B, C e D. Você acabou de criar um diferencial que vem com um problema muito grande. Como você vai ter acesso a isso? Você vai ligar para o gerente do banco? Não vai ter boa vontade nenhuma. Vai pedir o seu cliente para tirar print do aplicativo? Também não vai funcionar. Então, você viabiliza essa nova maneira com muita escala. Então, ali entra essas 2 dores que são as principais, tá? Para focar bem aqui, e daí são as dores que a gente resolve. Talvez um terceiro ponto, se você me permite aqui, na questão de agregar valor, o que acontece? O mercado hoje está caminhando muito para o modelo fee-based, né? Que são os da consultoria, da carteira administrada, e até o assessor agora tem um modelo de FII fixo. Por quê? Existe uma grande fatia do mercado que já não se interessa mais pelo modelo do rebate. Eu digo parcela dos clientes, que olham o modelo lá fora, que sempre foi fee-based, que olham aqui dentro e acham conflituoso o modelo. E aqui eu não estou apontando se um é melhor ou pior, eu estou dizendo que tem clientes para os 2 modelos. E aí o assessor começou a olhar para o modelo FII fixo. O que acontece quando você tem o FII fixo, o consultor e a carteira administrada? Independente se o cliente fez qualquer movimentação naquele mês, se ele teve qualquer reunião com você, se ele não recebeu sequer um e-mail de comunicação do escritório, ele vai pagar uma taxa de 1/12 do percentual combinado naquele mês. Isso começa a gerar naquele cliente uma sensação de paguei e não usei. A gente sabe que não é verdade. Sim. Eu falo que não mexer na carteira também é uma decisão, né? Mas o cliente muitas vezes não vê assim. O cliente gostaria que você pelo menos ligasse para ele e falasse não mexi na carteira por causa de A, B, C e D. Mas a gente sabe que não dá toda vez para falar com todos os clientes todos os meses, embora fosse o desejável. Quando você tem uma plataforma que entrega todos esses serviços, você chega no final do mês, dispara um relatório para aquele cliente, ele consegue acompanhar a cotização dele. Ele tem toda uma entrega de valor que vai muito além daquela ligação, daquele e-mail e daquele WhatsApp que você tinha que mandar. Então fica um pacote de serviços à disposição, onde você consegue mostrar o seguinte: incluído nessa taxa está o nosso aplicativo, onde você vai conseguir fazer isso aqui, aquilo ali, aquilo outro, vai conseguir controlar também as suas metas, né? A gente tem a parte de metas, onde ele consegue planejar quando ele vai alcançar os sonhos dele, como por exemplo a independência financeira, se não é um cliente ainda, vamos dizer assim, muito rico, ele consegue planejar quando ele vai alcançar aquela meta. Tudo isso ali dentro gera para o cliente a sensação de, entendi, tem uma entrega adicional aqui, não preciso só falar com o meu assessor ou com o meu consultor a todo momento para justificar a taxa que eu estou pagando. E o próprio cliente vai perceber aquele canal como um canal
de serviço. Assim como a gente paga direto ou indiretamente a taxa do banco, você não fica questionando, você não quer ir no banco. Você paga para não ter que ir. A mesma coisa tende a ser no médio prazo com o relacionamento com esse canal de investimento. É bacana você, quando precisar da informação, encontrá-la. Eu lembro quando era mais jovem, você ligava na central do banco para ouvir o saldo da sua conta. Exato. Hoje em dia, eu não quero ter que ligar na central para ver o saldo da conta. Então você vai evoluindo para um serviço que, ao invés de ele ser ativo e o assessor te procurar para explicar A ou B, é você ter um hub que, quando você quiser aquela informação, a qualquer momento ela vai estar disponível. Você consegue olhar como está a rentabilidade da sua carteira, ver o relatório, a carta, o paralelo à carta do gestor ali para seus investimentos, ao invés de você ter que estar disponível para o serviço chegar até você no momento. Você tem que marcar a reunião com o assessor tal horário, tal dia do mês. Não. Quando você quiser, você vai lá, olha e está lá tudo no aplicativo, né? E muito, muito interessante 2 pontos que você trouxe aí. Por exemplo, muitos escritórios nos pedem e a gente oferece uma área, porque a plataforma é modular. Você, às vezes, não quer oferecer tudo aquilo para o seu cliente, algumas coisas não fazem sentido. A gente tem um módulo onde eles podem subir os conteúdos deles. Então, por exemplo, se eles gravam um vídeo por mês para explicar o cenário, ou tem uma carta mensal, eles sobem ali e todos os clientes já têm acesso imediatamente. Então não precisa também ter aquela coisa, faz um disparo de e-mail que cai sempre no spam e ninguém nunca vai olhar porque a caixa de e-mail está com 30 mil e-mails não lidos, ou mandar no WhatsApp que o cara começa a ficar de saco cheio. Não, vai chegar no aplicativo, se ele quiser ele vai entrar e vai ver. E a gente tem a área de agendamento de reunião também. Então você entra lá, vê que é o seu consultor que está lá, obviamente ele está designado como seu consultor, você consegue agendar uma reunião com ele por ali também, claro, se esse módulo estiver disponível ali para aquele escritório. Então a ideia é exatamente essa que você falou. Ele tem tudo aquilo e ele consome conforme o desejo dele. Porque quem é assessor ou profissional de qualquer uma dessas áreas de investimento que está nos assistindo aqui, sabe. Acontece muito também de você ligar para aquele cliente que você sabe que está distante e ele nunca pode falar. Ele nunca pode te atender. Ou senão ele fica querendo desligar rápido e você fala, mas eu preciso entregar atendimento, senão esse cara vai embora. Cara, você não está entregando atendimento do jeito que ele quer. Lá você entrega de todas as maneiras possíveis. Você entrega vídeo, você entrega carta, você entrega a informação consolidada e, obviamente, você vai fazer as suas ligações e tudo mais. Então, não vai ser por falta de atendimento que você vai perder aquele cliente. E aí, você conseguindo consolidar todas as informações financeiras num lugar só, você oferece para esse cara uma comodidade que é a palavra de ordem. Do jeito que telefonar uma vez já foi comodidade, depois veio o Internet Banking, depois veio o aplicativo do banco, só que hoje você tem quantas contas bancárias? 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Não, agora eu tenho um aplicativo onde eu vejo tudo. E assim a gente vai avançando conforme, e o importante é a gente avançar junto com a tecnologia, né? Senão alguém avança e é para lá que o cliente vai. Não, que antigamente esse era um problema do ultra-high. Você tem o Multifamily Office tinha esse problema, foi assim que o dinheiro começou, inclusive, sim, a entrar nesse mercado. O Multifamily Office tinha esse problema há 20, 30 anos quando começou, porque o cliente do Multifamily Office sempre teve uma conta local, pelo menos uma conta em banco americano, pelo menos uma conta em banco europeu, aí o cartão de crédito era Amex expedido nos Estados Unidos, aí a conta não conversa com nenhuma das do banco de baixo. Então, para esse sujeito já era comum ter dificuldade, por exemplo, em saber coisas básicas, por exemplo, quanto dinheiro eu tenho na conta, porque cada dinheiro está em uma conta. Então, lá atrás, esse serviço de consolidação era necessário para esse tipo de público. Só que, por exemplo, o problema de back-office não existia, porque existia parcialmente. Porque você tem uma família, você poderia deixar um analista acompanhando aquela família e se resolvia, né? Só que hoje esse problema foi para o varejo, né? Porque
não precisa... Todo mundo sabe, né? Quando começou a ter quando o Nubank começou a emitir cartão, usualmente você tinha um cartão do seu próprio banco. Então agora você tem o cartão você tem sua conta no banco tradicional, mas você tem um cartão do Nubank. Pô, já começa a ficar mais complicado. Aí agora você tem investimento via corretora, via uma plataforma. Só que agora a conta você não quer ter em um banco só. Porque agora tem portabilidade de salário. Então, todo mundo que tinha conta só no banco que a empresa tinha, agora já não é mais assim. Então, você já tem a conta no banco que a empresa te mandou, só que você fez um crédito imobiliário em outro banco, então você tem conta em outro banco. Então, esse problema que antes era uma exclusividade do cliente de alta renda, hoje virou um problema de varejo pela própria tecnologia dos bancos mais digitalizados e permitir que seja... Antigamente você também não tinha conta em muito banco, porque ter uma conta era caro, né? Exatamente. Então, hoje, como é barato manter as contas no banco, tanto para o banco quanto para você, é mais comum ter essas contas em vários bancos, buscar alternativas de investimento em mais de um lugar, e esse problema vai descendo. Você precisa de tecnologia para acompanhar, para solucionar esse problema que há 10 anos não existia. E isso que você comentou, até, né, colocando aqui para o pessoal um pouco desse ecossistema que vai se criando, né? Que uma vez eu ouvi uma palestra, se não me engano, foi da General Atlantic, que até investiu na XP lá atrás, acho que ainda deve ser sócia de um pedaço, não sei. E o cara estava falando o seguinte, que o bom do Brasil é que é só olhar lá para os Estados Unidos e você já vê para onde que a gente vai. Porque aqui a gente está sempre uns 5, 6 anos atrasado em relação a quase todos os mercados. Quando você olha lá para fora, o que você tem hoje é a indústria de Wealth Tech, que é até como a Rufi se designa hoje, né? Obviamente é uma fintech, mas esmiuçando, chegando mais embaixo, a gente chega numa Wealth Tech. Qual que é a lógica? O mercado vai caminhando para que os bancos e as corretoras se tornem cada vez mais o porto de segurança de informação ou porto de segurança de custódia, mas que a questão do front fique cada vez mais democrático e cada vez mais centralizado. E aí você cria a figura do Custody as a Service. Por quê? Você pode ter o seu dinheiro onde você quiser, porque você se sente mais confortável com ele em A, B ou C, mas na hora de operar aquele dinheiro, você vai centralizar isso em um outro lugar, em um lugar que é, por exemplo, o aplicativo do seu consultor de investimentos. Porque para pensar que irracionalidade. Você tem que, porque você quer ser atendido pelo consultor Felipe, você tem que se submeter à corretora que o Felipe assinou um contrato de exclusividade. Logo, eu não estou assinando só com você um casamento, eu estou assinando um casamento com a corretora ali também. Felipe, te adoro, mas a corretora não está me atendendo bem. Infelizmente é um pacote, é um combo, você tem que levar. O mercado estava querendo caminhar para isso, mas a tecnologia vem sempre no sentido de dispersar e democratizar. Foi o exemplo que você acabou de dar. Então aquele consultor, independente se o bancão não quer que ele atue lá, porque quer que o gerente dele atue, vem o Open Finance e fala assim, não, a informação é do cliente. O cliente leva para o aplicativo do consultor e o consultor orienta ele da maneira como quiser. Porque ele está vendo a informação. Ele não depende mais do gargalo, que é o gerente travando porque não quer passar a informação, porque pode ser vítima de uma portabilidade ou coisa do tipo, e não depende mais do cliente que, poxa, querendo ou não, ele quer serviço, ele não quer ter que ficar tirando PDF o print do aplicativo e mandando para o cliente. Então, é assim que o mercado lá fora está fazendo, é para onde o Banco Central está querendo levar com o Open Finance, né? Acho que todo mundo viu aquela declaração do Campos Neto falando, em breve você não vai ter mais um aplicativo do Santander, do Bradesco, do Itaú. Claro que ele exagerou nessa declaração, claro que você vai ter o aplicativo, mas o que ele quis dizer é, se você não quiser usar, você não vai precisar. Muita gente talvez não saiba, a gente já tem hoje a tecnologia do iniciador de Pix. Se você está lá no seu banco digital e você quer fazer
uma aplicação nele, está faltando dinheiro que está lá no bancão, você já consegue fazer a integração via Open Finance e falar assim, puxa, R$1.000 de lá para cá, por favor. Você não precisa fechar o aplicativo do Banco Digital, abrir o aplicativo do bancão, fazer um Pix, voltar no aplicativo do Banco Digital e aí fazer a aplicação. Você já consegue comandar isso tudo a partir do app ou de um lado ou de outro. E aí você tem as figuras independentes, onde você fala assim, cara, quer mandar dinheiro daqui para cá? Dá o comando aqui. Porque aqui você tem o integrador de tudo. Então, é para isso que o mercado vai caminhando. E aí a ideia é você, né, o consultor, o profissional de finanças, ele acompanhar esse movimento exatamente porque só tem a favorecê-lo. Porque ele era o elo fraco da corrente até agora, onde falava, sou refém porque o aplicativo é da instituição. Sou refém porque a informação está lá. Sou refém porque tem um contrato onde eu só posso operar aqui, ou só consigo ver a informação aqui. Não, agora a informação vai cada vez mais ficando democratizada também. Estamos batendo esse papo com o Lucas Hadi, da Rufi, sobre tecnologia e o mercado financeiro, como usar esses recursos tecnológicos para atender essas demandas que foram criadas já a partir das novas tecnologias do mercado, sempre pensando em trazer para você essas mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer e, naturalmente, se renovar. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Lucas Hadi, da Rufi, sobre o mercado de investimentos, sobre como a gente pode usar novas tecnologias para resolver novos problemas vindos da tecnologia e como a gente pode utilizar todas essas ferramentas para centralizar o profissional de investimento no lugar em que ele gera mais valor, né? Acho que esse é o grande mote, né, Lucas? Porque a gente, eu eventualmente tive em algumas instituições de ensino palestrando sobre o papel da tecnologia no mercado financeiro. A gente tem muitos profissionais que estão se formando hoje, vendo essa realidade, tem aquela preocupação, pulga atrás na orelha, se o chat GPT vai roubar o emprego dele. E no mercado de investimentos, você acompanhar melhor que eu, nos Estados Unidos, por exemplo, o advento dos fundos passivos vem muito forte, né? Já são mais de 50% do mercado, e não só isso, você tem uma série de automatizações de processos, trocando profissionais que antes existiam. Existia o boletador, né? A mesa corretora ali, tinha um sujeito que escrevia boleto no papel, guardava numa gaveta, tinha um sujeito que passava pegando as gavetas para registrar na bolsa, tinha um office boy que pegava lá e levava para a bolsa. Essas profissões foram substituídas por aplicações automáticas, né? Mas outras vieram. Uma coisa que eu sempre martelo, né, com esses alunos que estão se formando hoje nessas palestras, olha, existe um pedaço que a máquina não consegue emular, que é a empatia. Entender o consumidor, entender o cliente, né? Que o investidor é também um consumidor quando ele compra produtos financeiros, e aí sim traduzir para a máquina, né? E aí ter essa ponte, a função do profissional é, primeiro, ter esse trato humano, segundo, saber traduzir aquilo para a máquina. E aí eu acho que saber usar esses recursos é fundamental, né? Eu acho que tem algumas coisas que você falou aí que entregam que você é tipo eu, assim, não é tão novo quanto parece. Então o que acontece? A gente já passou por algumas coisas, né? Principalmente considerando que o mercado financeiro brasileiro é um mercado jovem. Então a gente já viu muita coisa acontecer. Eu me lembro lá atrás, quando surgiu assim, o Google Finance. Olha só, já veio aquela loucura lá atrás que o Google vai substituir o consultor financeiro, o planejador financeiro. E a gente percebe que não é assim. Na verdade, essas ferramentas elas vêm para dar a possibilidade da gente focar naquilo que só a gente faz. Então,
por exemplo, é muito comum as pessoas virarem e falarem assim, mas a próxima geração gosta menos de conversar. Ela gosta menos de conversar enquanto ela está cuidando ali da mesada dela. É, lógico. Na hora que ela chega no volume de dinheiro que depende a família dela daquilo, ela quer conversar muito bem a respeito daquilo. Ela quer uma segunda, uma terceira e uma quarta opinião. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, não serve a do robô, porque a do robô, por mais que ele possa simular empatia ou o que for, ele está dando respostas prontas ali que variam demais dependendo do contexto. Óbvio, vai evoluir também, mas enfim, as pessoas querem essa empatia que você comentou. Então, a ideia da tecnologia é exatamente aumentar, e eu vejo isso claramente, tá? Eu estou falando uma coisa que eu acredito muito, porque eu já fui uma dessas pessoas lá atrás com medo de ficar obsoleto. Mas cada vez mais surge uma nova tecnologia, e o que eu percebo essas tecnologias só nos permitem nos destacarmos mais. Óbvio, para quem está antenado, para quem faz um trabalho com valor agregado. Né? Se realmente o seu trabalho era digitar um texto, agora já tem quem escreve, o robô que escreve o que você está falando, você não tem mais valor ali. Mas se você faz um trabalho de valor agregado, o Google Finance vai fazer com que você entregue a informação mais rápido. O Open Banking, você vai falar, mas ele não precisa mais de mim para ver a informação dele, porque antes eu importava o extrato aqui. Não, meu amigo, o que tem valor é a análise que você vai fazer daquele portfólio, e não o fato de você consolidar tudo ali. Consolidar é uma coisa que tem que ser o robô mesmo, tem que ser a tecnologia, tem que ser o aplicativo, não você a fazer isso. Então, você vê, na hora que a gente pega e cria, por exemplo, né, um aplicativo como o da Rufi, mas aí com vários outros que estão surgindo no mercado, e você coloca todas as informações financeiras de um cliente só, do seu cliente num lugar só, você está fazendo com que aquele consultor não enxergue mais uma instituição do cliente. Ele está enxergando a vida financeira do cliente. Agora você já pode ir lá e pegar o módulo de simulação e simular a independência financeira dele, porque agora você está vendo tudo. Você já pode ir lá e rodar uma análise de descorrelação da carteira dele inteira, e não só da parte que está com você, quando na verdade ele tem uma outra na outra corretora que ele esconde, porque ele acha que está sendo esperto, mas que na verdade está totalmente correlacionada com a sua carteira, no final das contas para ele vai ser pior. Você consegue mostrar para ele e falar assim, olha, vamos aqui olhar seu orçamento familiar, porque não adianta eu ganhar muito dinheiro aqui e você tá vazando ele todo aqui de maneira desregulada. Você acabou de agregar um serviço que há algum tempo atrás era inimaginável. Por quê? Porque ele ia ser feito no Excel. Então, se eu falasse isso com algum consultor ou assessor de investimento, ele ia virar e falar assim, mas você tá maluco, eu não tenho escala para fazer isso, eu não tenho braço aqui dentro. Porque para eu ficar imputando dado ou para eu ficar juntando os extratos de 6 bancos diferentes aqui, não vai dar, né? Tanto que o Guia Bolso fez o sucesso que fez lá atrás por ter sido um pioneiro nessa consolidação, né? Fazia de algumas maneiras ali que já evoluíram, né? Hoje você tem tecnologias melhores como a do Open Finance, mas eles fizeram aquele sucesso danado por quê? Porque, cara, o valor não está em ficar imputando dado. O valor está em, ok, agora que alguma tecnologia já me deu o dado todo junto, o que eu analiso desse dado aqui? Tá certo? Então, isso são esses diferenciais que vão fazendo com que, na verdade, o profissional se torne mais relevante. Porque antes ele oferecia isso aqui de serviço, que já era muita coisa para o nosso mercado, e agora ele pode oferecer isso aqui, porque ele já consegue trabalhar uma dívida, ele consegue trabalhar um seguro, ele consegue trabalhar uma previdência sem depender do gerente do banco mandar o código SUSEP, porque ele está vendo o código SUSEP através do Open Finance ali, então não tem mais essa dificuldade, essa dor. O escopo dele acabou de ampliar, portanto a relevância dele para o cliente dele também. Aí, esse negócio do código SUSEP é maravilhoso, porque pode ter mais de um fundo em cada código SUSEP ainda. Exato, aí você tem que pegar o certificado e o CNPJ do fundo. Mas felizmente o Open Finance manda tudo. Cara, essa é uma dor de cabeça para quem está por trás dos bastidores. Hoje em dia isso
tem ficado menos assim, né? Sim, sim. Cada vez mais. Melhorou bastante. Mas, puxa vida, antigamente, como você falou, a gente sendo menos no que parece. Não, tinha coisas sobre custo, né, essa estrutura de custo. Antigamente, o pessoal que está chegando agora no mercado deve lembrar que tinha que pagar a corretagem, né? Exatamente. Pagar a corretagem não é assim, você paga R$1,99 corretagem. Eu lembro quando a Mirai lançou o programa de R$1,99, a corretagem era um negócio assim que era super barato, era estrutura toda low cost, você só podia operar pelo home broker, não sei o quê. Antigamente você pagava lá R$20, R$30 de corretagem no home broker. No home broker, mais 0,5% da operação. Sim, sim. Na verdade, na mesa, se não me engano, era R$50 mais mais o 0,5%. Porque era taxa de alguma coisa, taxa de custódia, alguma coisa assim do tipo, mais o 0,5%, né? Aí surgiu o home broker e o home broker veio com R$20, né? Aí passou a ser R$20. É aquela história, a tecnologia ocupando o espaço do quê? Do trabalho, entre aspas, com todo respeito a quem trabalhou nesse mercado, mas do trabalho que vai ficando obsoleto realmente. Do sujeito que passava para pegar a gaveta. Do cara que fazia o bloquinho, né? Que você chegava no final do dia e tinha aquele bloquinho todo anotado de caneta lá e o cara ia depois digitar. Cara, isso aí a tecnologia substitui. Mas o cara que dependia, que tinha um bom trader do outro lado, ele pagava a corretagem dele feliz porque ele queria falar com o trader, e o trader dava os pontos de entrada, os pontos de saída, fazia a leitura de mercado para ele. Esse valor continua existindo. Continua existindo. Agora, quem era só passador de ordem, aí realmente vai perder pro robô. Você queria dar uma ordem, o telefone da corretora estava ocupado, cara. Você ficava louco, né? Não muito tempo, quando ainda existia IPO no Brasil, eu tentei entrar no IPO e não consegui, porque fiquei na fila da musiquinha da corretora. E quando o cadastro... A gente agora virou uma história de como somos velhos aqui, né? Mas são casos legais, porque tem muita gente nova nesse mercado hoje que não sonha, né? O cara reclama que um cadastro demora para ficar pronto. Meu sotaque não nega, né? Eu sou mineiro, e a maioria das corretoras naturalmente tem sede aqui. Qual que era o problema? Você queria entrar no IPO, você ia fazer cadastros buscando novos clientes para entrar naquele IPO, né? Principalmente naquela época mágica dos IPOs ali, naquela janela de 2007 que foi mágica, né? Cara, qual que era o problema? Você tinha que calcular o tempo do correio para o cadastro de papel sair de Belo Horizonte, chegar em São Paulo e ser aprovado caso não houvesse pendência. Porque se tivesse pendência, você tinha que ligar para o cliente e falar, infelizmente, 10 dias depois o seu cadastro não foi aprovado por causa disso. Então, hoje em dia, a gente tem essas... E você tinha uma pessoa só para centralizar o cadastro lá na filial. Era a pessoa que ia revisar o cadastro todo e tudo mais. Essa pessoa perdeu o emprego para tecnologia. Portabilidade. A gente fala de portabilidade de previdência hoje, é um assunto natural. Quando começou, imagina, você chegava no banco e falava, vou pedir minha portabilidade. Aí você falou, por que o prazo de portabilidade é 3 dias? O banco tem que ter o direito de... retenção. Só que a retenção hoje, você abre lá, abre o com dinheiro e vê lá a lâmina do fundo. Não era assim. Não era assim. Você tinha que mandar por malote, a matriz mandava por malote a lâmina daquele mês, que chegava com uns 3 dias de defasagem em relação ao dia que ela mandou, mas ela só fazia a lâmina de fim de mês. Então, às vezes, você recebia a rentabilidade do fundo com uns 20 dias de atraso, porque é o que tinha. Esse negócio de prazo, de você ter que calcular o tempo que vai demorar para o correio entregar. Mas imagina isso triangulando no banco, né? Que é você mandava a solicitação que ia por malote para a matriz, que aí te devolvia por malote para ir para sucursal, mandar para a agência, para aí o camarada te ligar e falar, pode vir que agora eu posso te mostrar a rentabilidade. Pô, isso, de fato, alguns movimentadores de malote perderam o emprego, mas o serviço subiu muito, né? O serviço subiu, ficou mais democrático. Hoje você tem aplicações a partir de R$1. Exato. Né? Eu já fui sócio de uma gestora que eu me lembro que quando eu ainda era só cliente deles,
a aplicação mínima era 50 mil reais. Quando a gente fez a venda da gestora, a aplicação mínima era 100 reais. Então, de 50 mil para 100 reais, onde a única diferença foi agora tem tecnologia envolvida. Porque não tinha, o tipo de aplicação era a mesma, o tipo de ativo que estava lá dentro era o mesmo, o público-alvo era o mesmo. Não era 50 mil porque eu só queria... Não. É para 50 mil porque até eu revisar o cadastro inteiro, um calhamaço desse tamanho, mandar para Melon, que era o administrador, né? Você tinha todos aqueles problemas. Então, assim, eu acho que resumindo aqui, né, esse papo nosso, eu acho que a tecnologia ela vem sempre a somar. E aí, nesses papéis onde a gente vê que é um caminho um pouco sem volta, lutar contra é ficar para trás. É só aderir quando já não é mais novidade, já passa a ser realidade, né? O pessoal de rede social fala muito, se você está seguindo uma tendência, você já está atrasado. Porque quando ela chegou em você, você já viu em vários lugares, quer dizer que muita gente já se aproveitou dela. Então é esse que é o bonde aí que a gente não tem que ficar atento. Ainda mais temos que tirar proveito aí desse excelente Banco Central que a gente tem hoje no Brasil, que há muito tempo a gente não tinha um Banco Central tão pró-mercado financeiro como que nós temos atualmente. Ah, maravilha, Lucas. É só esse ponto que você falou agora no final, renderia outra hora de programa. Infelizmente, o Rafael está aqui dando pulos ali, pedindo por favor para a gente já encerrar, mas eu queria que você deixasse aí seus contatos, compartilhe aí com a gente, quem quiser, quem eventualmente está assistindo a gente é profissional de mercado, onde pode encontrar a Rufi, contar com os serviços de vocês e sobretudo, eventualmente, quem pode procurar vocês, quem é cliente-alvo, redes sociais, telefone, você quiser, é o momento jabá, fica à vontade aí, o palco é seu. Obrigado, obrigado. Bom, nas redes sociais, né, Rufi, R-U-F-Y, já vai nos encontrar ali, LinkedIn, Instagram, YouTube, e o e-mail de contato, pode sempre mandar para o contato@rufi.com.br, e aí nosso time já entra logo, já faz a devolutiva do contato para a gente apresentar uma demo, fazer um trial, para em breve termos aí mais clientes do mercado financeiro. Maravilha. Lucas, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por compartilhar um pouco dessas histórias, suas percepções, seu contato com o mercado. É sempre muito valioso para a nossa audiência receber alguém como você. Eu que agradeço, o papo foi excelente, obrigado. Muito obrigado, Lucas, muito obrigado à Rufi por ceder aqui a participação do Lucas, e muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as mentes que fazem e pensam o mercado financeiro brasileiro, para provocar, trazer aquela pergunta diferente, aquela reflexão, para que você pense seu portfólio de maneira diferenciada, rompendo ali as linhas da caixinha. E se você quiser saber mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos, ao seu negócio, visite, se você for cliente do Lucas também ali, um agente autônomo, consultor, queira saber como a Com Dinheiro pode ajudar ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br, deixe também sua mensagem, sua dúvida, sua sugestão, seu contato em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje fica por aqui e até a próxima.